E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal WD Projetos. O meu nome é Wellington e esse é mais um vídeo de projeto aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o projeto de uma ideia para um animatrônico manual. Mas antes eu gostaria de lhe pedir para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também para ativar o sino das notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. E pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like porque o like ajuda a divulgar o vídeo e isso ajuda bastante o canal. Muito bem, aqui está o nosso circuito, ele já está montado. Deixa eu pegar aqui a câmera. E a ideia aqui, pessoal, seria montar um animatrônico controlado por um encoder. Nós selecionamos os motores de forma independente, utilizando esses botões aqui. E com o encoder a gente movimenta ele num sentido e no outro sentido. Aqui não deu tempo de eu montar a parte mecânica, que seria, eu ia montar tipo uma cabecinha, né? Que ia fazer movimentos para esquerda e para direita, para cima e para baixo e mover a boca. Só que não deu tempo de fazer a parte mecânica, então eu vou mostrar apenas o circuito funcionando para vocês. Bom, antes da gente ligar o circuito e ver ele funcionando, nós vamos para o computador para entender o funcionamento do circuito e, é claro, o programa do microcontrolador PIC. Então vamos para o computador, ver a parte teórica e em seguida a gente volta aqui para ver a parte eletrônica funcionando. Segura aí que eu já volto. Muito bem pessoal, estou aqui no computador e aqui está o circuito elétrico do nosso projeto. É um circuito elétrico pequeno, ele utiliza o microcontrolador PIC 16F688 para controle de todo o circuito. Aqui no esquemático, quem acompanha o canal já sabe. No esquemático eu utilizo o PIC 16F684, porque o 688 não tem na biblioteca do KiCad. Então, como o 684 tem a afinidade parecida, eu utilizo ele no esquemático. Na prática eu utilizo o 688. Muito bem. Aqui no esquemático, para começar, nós temos o nosso regulador de tensão, o LM7805, que vai regular a tensão da fonte de 9 volts ou 12 volts para 5 volts, que é a tensão de alimentação de todo o circuito. Aqui nós temos os capacitores de filtro e de desacoplamento. Temos também aqui um LED com seu resistor limitador de tensão, de corrente, melhor dizendo. Esse LED aqui, quando conectarmos a fonte, ele vai acender indicando que há tensão no circuito. Aqui nós temos um diodo de proteção da fonte, né? Dependendo do circuito da fonte, né? A descarga dos capacitores pode danificar esse circuito, então esse diodo aqui evita a reflexão por parte da descarga dos capacitores. Aqui nós temos um resistor de 10 ohms e 12 watts, que é um resistor de polarização do transistor. Aqui, ó. Esse aqui é um transistor Darlington, tipo 125, que vai suprir a maior parte da corrente. O nosso circuito ele vai consumir aí uma corrente de aproximadamente 500 mA. Como o regulador LM7805 suporta até 1 ampere segundo o datasheet, só que na prática ele acaba esquentando bastante quando submetido a uma corrente muito alta. Então utilizamos o transistor para suprir a maior parte da corrente. Esse resistor aqui ele iguala os níveis de corrente aqui, ó. Como o transistor e o regulador são componentes diferentes, eles podem esquentar durante a operação. Então esse resistor aqui, ó, ele evita que isso aconteça. Aqui nós temos a chave liga-desliga e aqui nós temos o conector da fonte de alimentação. No esquemático vocês vão entender melhor que conector. Esse aqui é aquele conector jack de alimentação. Aqui no PIC nós temos o nosso capacitor de desacoplamento do PIC e o resistor de Master Clio. Esse resistor aqui pode ser de 2K2 a 10K aproximadamente. Na porta RA0 do PIC nós conectamos o pino A do encoder rotativo e na porta RA1, ou melhor, RA0 vem o pino A e o RA1 vem o pino B do encoder rotativo. E conectamos eles a resistores de pull-up, entendendo? Quando o encoder estiver parado, né, os pinos recebem esse nível alto de tensão aqui, ó, para indicar que o encoder está parado. Na porta RA2 não conectamos nada. Na porta RA4 e RA5 temos dois botões.
O botão 1 ele vai controlar os motores de passo. Dando um clique, acionamos o motor 1. Dando outro clique, acionamos o motor 2. E dando o terceiro clique, desligamos os dois motores. É necessário desligar os motores para que eles não fiquem consumindo corrente enquanto estiverem parados. Temos também os resistores de pull-up aqui, ó. E já explicamos a função desses resistores aqui nos canais, né? O pino recebe nível lógico alto o tempo todo, e quando pressionamos os botões ele passa a receber nível lógico baixo. E durante a mudança dessa transição de alto para baixo, o pique identifica o botão que foi pressionado e executa a ação a qual foi programado. Isso já foi explicado aqui no canal em vídeos anteriores. Agora vamos para o porte C do pique, né? O RC0 vai controlar o pino de clock do registrador de deslocamento, o RC1 o pino de chave do registrador de deslocamento e o pino e a porta RC2 o pino de dados do registrador de deslocamento. Esse registrador de deslocamento é o 74HC595 que também já estudamos aqui no canal. Vamos utilizar os outros pinos dele. 4 pinos para controle do primeiro motor e os outros 4 pinos para o controle do segundo motor. O registrador de deslocamento também tem o seu capacitor de desacoplamento. Na porta XC3 aqui nós conectamos o servomotor, que é um servomotor daqueles azulzinhos, né? O SG90 de 5 volts. O servomotor, o controle dele é bem simples. Você enviando um sinal de 1 milissegundos, você movimenta ele para a esquerda. 1 milissegundo e meio, você movimenta ele para o centro. E 2 milissegundos, você movimenta ele para a direita. Ele é conectado aqui na porta XC3. A porta XC4 e XC5 não são utilizados. Aqui nos motores, para controlar os motores, precisamos enviar uma sequência de pulsos para eles. Deixa eu dar um zoom aqui. O pino comum dos motores é ligado a 5 volts aqui, ó. 5 volts da fonte de alimentação. Como nós vamos utilizar um motor por vez, podemos utilizar aqui a tensão de alimentação da nossa fonte, né? Só conectamos esse transistor aqui para dar o ganho de corrente necessário. Se formos utilizar mais de um motor ao mesmo tempo, seria ideal que tivéssemos uma fonte de alimentação independente para os motores. Então o pino comum é ligado a 5 volts e os demais pinos, os outros 4 pinos recebem os sinais negativos, que é essa tabela bem aqui, ó. Pino vermelho o tempo todo em 5 volts e depois enviamos 2 pulsos para o pino laranja e pino azul. Em seguida, pino laranja e pino amarelo. Em seguida, pino amarelo e pino rosa. Em terceira, pino rosa, ou melhor, em 4, pino rosa e pino azul. Isso movimenta o motor em um sentido. Se quisermos inverter e movimentar o motor para outro sentido, enviamos o inverso. Enviamos primeiro rosa, azul, amarelo, rosa, laranja, amarelo, em seguida, por último, amarelo e azul. Esses sinais são negativos que precisamos aplicar aqui. Aqui, para ser mais fácil, nós enviamos os sinais positivos para o registrador de deslocamento, entendeu? Ele envia os sinais positivos. Então aqui, ó, pino vermelho em positivo é nos 5 volts e enviamos pulsos positivos para o motor. Mais e mais, mesma sequência. E aplicamos esses pulsos positivos no driver ULN2803, que possui inversores internos. E ele inverte esses sinais para o negativo, que é os sinais que precisamos para o controle do nosso motor. E assim controlamos os nossos motores. Esse capacitor aqui de desacoplamento para o ULN2803. E aqui vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. Dando um clique no botão 1, acionamos o botão 1. Gerando o encoder em um sentido, o motor gira para o sentido. Gerando o encoder para o sentido contrário, o motor gira no sentido contrário.
Esse encoder aqui, ele é aquele encoder que tem que cada giro dele nós sentimos um cliquezinho, tá entendendo? Como se fosse um cliquezinho. Então cada clique aqui representa um passo do motor. Entendendo que eu fiz os meus testes e é equivalente a um passo do motor. Quando nós giramos o encoder, nós enviamos uma sequência de sinais quadrados para o PIC. São esses sinais aqui, ó. Quando giramos no sentido horário, o pino A envia um sinal quadrado e o pino B envia um sinal quadrado um pouco atrasado aqui, ó, para o PIC. Quando giramos no sentido anti-horário, o pino A envia o mesmo sinal para o PIC e o pino B envia o sinal anterior em contrafase, aqui, ó. Entendendo? Então, sabendo dessa informação, nós conseguimos fazer com que o PIC interprete isso aqui de maneira simples. Entendendo? No software nós vamos entender melhor. Aqui, dando um segundo clique, né, nós acionamos o motor 2 e dando o terceiro clique nós desligamos os motores. E no servo a mesma coisa, dando um clique no botão, nós ligamos o servo e desligamos os motores, girando o encoder para um sentido, o servo gira em um sentido, girando o encoder em outro sentido, o servo gira em outro sentido. E clicando de novo nós ligamos o servo. E dessa maneira, pessoal, que vai funcionar o nosso circuito. Nós vamos agora, para entender melhor, né? Nós vamos agora para o software ver o nosso programa. Muito bem, pessoal, estou aqui no compilador e aqui está o programa do nosso PIC. Ele foi escrito no compilador XC8 utilizando a IDE MPLBX da Microchip. Deixa eu minimizar esses quadros aqui para vermos melhor. Primeiramente, configuramos os fuzzers do PIC. Configuramos o fuzzer interno, o oscilador interno, e liberamos as portas RC4 e RC5 para servir como I/Os comuns. Ligamos apenas o pinos de Master Clio e desligamos os outros fuzzers. Não vamos utilizá-los. Bibliotecas do programa: duas bibliotecas padrões da linguagem C e a biblioteca do compilador XC8. Não utilizaremos bibliotecas para função nenhuma, pois criamos as nossas próprias funções. O valor do cristal interno é de 4 MHz segundo o datasheet. Protótipo das funções: uma função para a leitura dos botões, uma função para a leitura do encoder, uma para controle do servo, uma para controle do motor 1 e outra para controle do motor 2. Definição de hardware: entrada A do encoder na RA0, entrada B do encoder na RA1, botão 1 na RA4, botão 2 na RA5. Aqui controlamos o encoder, aqui lemos os botões. Pino de chave no RC0, pino de clock no RC1, pino de dados no RC2. Aqui controlamos o registrador de deslocamento. Servo no RC3. Aqui controlamos o servo. A primeira função é a função do registrador de deslocamento. Enviamos dados para o registrador de deslocamento através desta função que já foi explicada em vídeos anteriores do canal. Nós chamamos a função e passamos o valor de 8 bits que queremos enviar para o registrador. Temos uma variável local de interação que inicia em 0 e incrementa até 8 vezes. Chamamos o pino de dados e enviamos o valor que queremos, deslocando-se bit a bit à esquerda. Quando ele for igual a 80 hexa, ele volta para ser 1 hexa. Entendendo? Quando o bit for positivo, ligamos o pino de dados, damos um pulso de clock. Quando o pino for negativo, desligamos o pino de dados, né? Ou melhor, quando o bit for negativo, desligamos o pino de dados e damos um pulso no pino de clock. Fazendo isso 8 vezes, damos um pulso no pino de chave para liberar as saídas. E assim controlamos o nosso registrador de deslocamento.
Variáveis globais do projeto. 3 variáveis auxiliar do timer 0. Uma variável auxiliar para o servomotor. Uma variável auxiliar para a leitura dos botões. Uma variável auxiliar também para o servomotor. São 2 variáveis para o servomotor e uma para o botão. 2 variáveis auxiliares para o timer 1 e uma variável auxiliar para os motores de passo. Uma variável auxiliar para selecionar e escolher os motores de passo e uma variável auxiliar para ligar e desligar o servo. 2 bits auxiliares para o botão, os botões, 1 bit para o encoder e mais 2 bits auxiliares para os botões. Essa variável aqui, ela pode ser apenas 1 ou 0. Função de interrupção. Testamos o timer 0 e o timer 1 e já vou explicar as bases de tempo. Função principal, desabilitamos os comparadores internos, configuramos o timer 0 com upscale de 1 para 2, habilitamos as interrupções globais periféricas de timer 0 e carregamos o conteúdo do timer 0. Vamos ver isso aqui na calculadora. Muito bem, então temos o cristal, interno de 4 MHz divididos por 4. 1 sobre isso, vezes 2, vezes 100, que é o conteúdo do timer 0. Nós temos uma base de tempo de 2 microsegundos. 2 microsegundos. Ou melhor, 200 microsegundos. Essa é a base de tempo do timer 0. Eu salvo ela aqui. O timer 0 ele vai até 255, menos 1, menos 100, melhor dizendo, sobe 855. Ou melhor, ele vai até 256, perdão. Menos 100, 156. Como começa a contar do zero, falamos que ele vai até 155. E carregamos esse valor aqui, ó. E aqui nós temos o timer 1 com preço de 1 para 1. Timer 1. O cristal, 4 MHz, dividido por 4. 1 sobre isso, vezes 1, vezes 100. 100 microsegundos é o valor, é a base de tempo do timer 1. Salvar aqui. O timer 1 é um timer de 16 bits, então 2 elevado a 16, 65.536 menos 100. Esse valor aqui, ó, salvar. Para carregarmos esse valor aqui é mais fácil converter para hexadecimal. FF9C, bem aqui, ó, FF9C. Muito bem. Em seguida nós configuramos todas as entradas como digitais no registrador Ancel. Configuramos R0, RA0, RA1, RA2. RA2 não, tá errado aqui. RA4 e RA5 como entradas. O restante de saída. Em seguida, no tree C, o RC4 e o RC5 não serão utilizados. Então, configuramos como entrada. RA2 também é entrada, pois ele não será utilizado. Toda vez que você for programar um PIC ou um microcontrolador, que você não for utilizar uma entrada, configura ela como entrada, para que ela fique com alta impedância. Assim, se você por acaso você conectar um nível de tensão nela, ela não vai dar curto.
Em seguida, iniciamos, enviando 0 para os motores e desligando eles. E desligamos também o servo motor. Esperamos aí 100 milissegundos e entramos no loop infinito. No loop infinito, nós testamos se as variáveis de escolha dos motores e do servo estão em 0. Se estiver em 0, nós desligamos os motores e posicionamos o servo no meio. Vamos para as interrupções agora para entendermos como é que funciona a leitura dos botões. Aqui testamos se houve o estouro do timer 0. Se houve, zeramos a flag para testar novamente e recarregamos o conteúdo do timer 0. Teste do timer 0. E iniciamos a primeira base de tempo, que é a dos botões, de 20 milissegundos. Essa aqui é a base de tempo do timer 0, vezes 100, é igual a 20 milissegundos. Então, quando incrementamos cont 0, quando for igual a 100, zeramos eles. E chamamos a função dos botões. Vamos lá. Função dos botões. Testamos se o botão 1 ele está solto, Ele não foi pressionado. Se o botão for 1, pois ele não foi pressionado, então nós colocamos flag 1 em 1. Mesma coisa no botão 2. Se ele não foi pressionado, colocamos flag 1, flag 3 em 1. If se auxiliar 1 for 1, pois nós iniciamos ela em 1, bem aqui, ó. Ela inicia em 1. Então ela é verdadeira. Se for 1, mudamos para 2, para torná-la falsa. E testamos se o botão foi solto. Se pressionamos o botão, melhor dizendo. Se pressionamos o botão e flag 2 for 2, aqui no caso aqui, ó. Se ela for 1, pois colocamos em 1, zeramos ela e executamos uma ação. A ação que nós executamos é simplesmente inverter o valor de serve entre 1 e 0. Pressionando esse botão, ele passa a ser 1. Pressionando de novo, ele passa a ser 0. Tá entendendo? Quando ele for 1, nós vamos selecionar o servo e vamos desligar os motores. Tá entendendo? Selecionando 0, quando formos girar o encoder, nós vamos controlar o servo. Caso contrário, se auxiliar 1 for 2, pois nós geramos ela em 2 quando saímos desse if. Se for verdadeiro, mudamos para 1 para retornar novamente. E testamos se o botão for pressionado e flag 3 está em 1. Entendendo? Então no flag 3 em 1, zeramos ela e executamos outra ação, que é incrementar 7M, que é a seleção dos motores. Quando for maior que 2, quer dizer que pressionamos 3 vezes o botão e ela é igual a 0. Ela volta a ser 0 e serve é 0. Entendeu? Nós desligamos também o servo motor. E assim nós chamamos o motor de passo quando for 1 ou quando for 2. E quando for maior que 2, desligamos ele. Isso aqui é executado no timer 1. Vamos então para o timer 1. Ou melhor, vamos para o timer 0, Vamos testar o servo. Se for 1, bem aqui, se for 1, ó, se serve for 1, chamamos a função do servo motor. Vamos agora para a função do servo motor. Função do servo motor, eu incremento a variável auxiliar 2. Quando ela for igual a Dante, ela será igual a 0, ela volta a ser 0. E desligamos o pino do servo. Em seguida, incrementamos a variável count2. Quando for igual a 18, menos o valor do Dante, nós zeramos ela e ligamos o pino do servo. (200 microsegundos é o período do timer 0).
Quando cont2 for igual a 18 vezes 18, nós temos aqui um período de aproximadamente 3 milissegundos, entendeu? Que é um tempo que eu, na prática, que eu testei, que fez com que o servo girasse suavemente, entendendo? Para que ele não fique aumentando esse período, eu coloquei menos o valor do Dante para poder sempre ficar igualando a isso. Assim nós temos um controle de um PWM por software para controle do nosso servo. Essa função aqui, pessoal, ela não é muito perfeita. Se vocês forem visualizar isso aqui no osciloscópio, vocês vão ver que ela vai ficar oscilando bastante esse período, entendendo? E o Dante Cycle também ele vai ficar oscilando de maneira errada. Porém, o servo vai funcionar um pouco errado, porém vai funcionar. Tá entendendo? O Dante ele vai variar de acordo com o gerar um encoder, né? Depois eu vou mostrar para vocês o encoder. Botão 2, incremento 7M. Quando for 1, eu chamo o motor 1. Quando for 2, eu chamo o motor 2. E quando for maior que isso, ele volta a ser 0. Isso aqui está no timer 1. Timer 1. Base de tempo do timer 1 é 100 microsegundos. Vezes 100. 10 milissegundos, que é um período que eu achei legal para os motores girarem. Então a cada 10 milissegundos ele testa se 7M for 1, eu chamo a função do motor 1. Se for 2, eu chamo a função do motor 2. E assim eu testo os motores de maneira independente. Vamos agora para a função dos motores. Motor 1, eu testo se cont for 10. Cont será 10 quando eu girar um encoder no sentido horário. Girei o encoder no sentido horário, cont é 10 e eu testo MPOS. MPOS é incrementado no encoder. Cada vez que eu girar um encoder em um sentido, horário ou anti-horário, MPOS será incrementado até 4. Maior que 4 ele passa a ser 0. Quando ele for 1, eu envio o primeiro pulso. Quando for 2, os segundos sequência de pulso. Quando for 3, a terceira sequência de pulso. E quando for 4, a quarta sequência de pulso de acordo com a nossa tabela. Bem aqui a nossa tabela. Caso contrário, se cont 4 for 20, porque eu estou girando o encoder no sentido anti-horário, eu testo novamente a MPOS, que também está sendo incrementada nesse sentido, e envio a sequência inversa de pulsos. Primeiro eu envio a quarta sequência de pulsos. Segundo caso, eu envio a terceira sequência de pulsos. Terceiro caso, eu envio a segunda sequência de pulsos. E em quarto caso, eu envio a primeira sequência de pulsos. E assim eu movimento o motor no sentido anti-horário. A mesma coisa para a função do motor 2. Só que aqui eu envio a sequência de 4 bits, deslocando 4 bits à esquerda. Tá entendendo? No primeiro motor eu apenas envio os 4 primeiros bits. E eles vão aparecer nos 4 primeiros bits aqui do registrador, né? QA, QB, QC, QD. Enviando aqui deslocado 4 bits à esquerda, né? Eles aparecem aqui, ó, no QE, QF, QG e QH. Mesma coisa eu faço por sentido anti-horário, sentido horário e sentido anti-horário, testando cont se for 10 ou se for 20. E assim eu consigo controlar os meus motores de passo. Agora sim nós vamos para o encoder rotativo. Timer 1, cont 1 é responsável pelo encoder rotativo. Timer 0, né, 200 microsegundos vezes 20, 4 milissegundos. Foi o teste que eu fiz aqui, né, e 4 milissegundos foi o período que eu achei melhor para controlar para a leitura do encoder.
Entendendo? Cada clique que eu dou, né? Esse período aqui ele funcionou bacana. Então, quando for 20 eu zero, Cult 1 e chamo a função do encoder. Agora sim, vamos para a função do encoder. Função do encoder, rotativo. Primeiramente eu testo se a entrada A e a entrada B estão em 1, por causa dos resistores de pull-up. Se estão em 1 é porque o encoder está parado. Então eu zero flag 1, deixo ela em 0. Em seguida eu testo se houve o giro do encoder. Entrada A, se ela for igual a 0 e flag 1 estiver em 0, é porque eu movimentei o encoder no sentido horário. Se isso for verdadeiro, eu coloco flag 1 em 1, pois ela estava em 0 aqui. Ó. Fazendo isso, eu identifiquei que o meu encoder foi girado no sentido horário. Foi movimentado no sentido horário. Aí eu coloco conte 4 em 10, né, lá dos motores. Em 10 eu vou estar movimentando ele para um sentido. E incremento MPOS. MPOS, quando for maior que 4, ele zera. Pois MPOS tem 4 posição aqui, ó. Passou de 4, volta para 1, volta para 0. E em seguida, né, eu incremento também Dante, que é do meu servo motor. Bem aqui, ó. Dante é do meu servo motor. Quando ele for maior que 10, ele fica em 10, ele se mantém em 10, pois ele não tem como ele dar um giro de 360 graus, ele só 180 graus. Então quando for maior que 10 ele fica em 10 e o servo para ali na direita. E assim eu executo a função do meu encoder no sentido horário. Caso contrário, se a entrada B for igual a 0 e flag 1 é igual a 0, bem aqui, ó, significa que eu primeiramente movimentei o meu encoder à esquerda. Tá entendendo? No sentido anti-horário. Então flag 1 passa a ser 1 e conte passa a ser 20. Aí eu vou estar controlando o meu motor no outro sentido aqui, ó. Aí eu incremento MPOS, mesma coisa, quando for maior que 4, ele volta a ser 0. Bem aqui, ó. Passou de 4, voltou para 0. E decremento Dante do meu servo. Quando for menor ou igual a 2, ele se mantém em 2. Aí eu vou estar mantendo o meu servo à esquerda. Entendendo? O pulso dele vai variar da direita para a esquerda e sucessivamente. E assim eu consigo fazer a leitura simples do meu encoder rotativo. Entendendo? Observe, pessoal, que primeiramente eu testo a entrada A e em seguida a entrada B. Então, se vocês notarem na prática, se vocês inverterem esses pinos, o encoder não funciona. Porque primeiramente nós testamos, né, a entrada A e a entrada B ela está um pouco adiantada. Em seguida testamos de novo, a entrada A é o mesmo sinal, entendendo? E a entrada B agora está mais adiantada. E em seguida de contrafase. Então se você inverter esse pino bem aqui, ó, né, botar o A no lugar do B e o B no lugar do A, o encoder não funciona. A menos, é claro, que você inverta essa lógica aqui, ó. E no loop infinito, né, como já foi dito, ele testa, né, se 7M for igual a 0, porque eu pressionei ele 3 vezes e desligo os motores. Se Dante for igual a 0, se servo for igual a 0, é porque eu saí do servo motor e eu trago ele para o centro. 7 aqui é quase no centro. E com isso, pessoal, nós encerramos o programa aqui do nosso projeto, entendendo? Eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu expliquei. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu não sou professor de eletrônica. Eu apenas tento explicar aquilo que eu sei.
Então, se por acaso alguém aí não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários que eu vou estar tentando explicar melhor para vocês. Deixa eu voltar aqui os nossos quadros e compilar o programa. Compilou com sucesso. Economia pequena aqui, né, do nosso PIC, 13% da memória de dados e 17% da memória de programa. Antes de irmos para a bancada, nós vamos agora para o nosso KiCad e ver a placa de circuito impresso do nosso projeto. E depois nós vamos para a bancada para testar o nosso circuito na prática. Muito bem, pessoal, aqui está a placa de circuito impresso do nosso projeto. É uma placa pequena de dupla face. Vamos ver o 3D dela, que é melhor. Aqui o visual 3D dela. Eu coloquei na cor roxa porque eu achei que ficaria melhor, mais bonita. Esse bem aqui é o conector da fonte que vimos no esquemático. Se conectou bem aqui, ó. Aqui está o transistor e o regulador, o PIC, o registrador e o drive. Aqui conecta o motor 1, o motor 2, ou melhor, o motor 2, o motor 3, né? E o servo aqui, ó. O encoder fica bem aqui, a chave liga e desliga bem aqui, e os dois botões de operação ficam bem aqui, ó. Esse aqui é o LED que indica aqui a tensão que a fonte está conectada. Os arquivos Grabber vão estar para download também, junto com todo o circuito do projeto. Então é isso, pessoal. De teoria é apenas isso. Vamos agora para a bancada para testar o nosso circuito na prática. Segura aí que eu já volto. Muito bem, pessoal, estou aqui na bancada e aqui está o nosso circuito montado na protoboard. Deixa eu posicionar melhor para vocês verem melhor. Aqui nós temos o transistor Dalton, o tipo 125, que vai suprir maior parte da corrente do circuito. E aqui está o regulador LM7805, que vai regular a tensão de 9 volts da fonte de bancada para 5 volts, que é a tensão dos circuitos digitais. Esse aqui é o PIC 16F688. Esse aqui é o registrador de deslocamento 74HC595. E esse daqui é o ULN2308, o drive de motor de passo. Aqui nós temos um LED que indica quando a fonte estiver ligada, ele acende. Aqui nós temos os resistores de pull-up do encoder. Aqui nós temos os resistores de pull-up dos botões. E aqui nós temos o resistor de Master Clear, né, do pino de Master Clear do PIC. Aqui vai conectado o primeiro motor. Aqui vai conectado o segundo motor. Ou melhor, o primeiro motor vai conectado aqui, o segundo motor vai conectado aqui e o terceiro e o servo vai conectado aqui, ó. Esse encoder rotativo aqui, deixa eu pegar ele aqui. Agora não quer focar, né? Espera aí que vai focar. Pronto. Esse encoder rotativo aqui, eu soldei aqui uns terminais, né, para ele encaixar na protoboard. Eu não sei qual é o modelo dele. Eu não encontrei a referência aqui no corpo dele. Eu comprei ele aqui na minha região mesmo, em uma loja de eletrônica, de componentes eletrônicos. Mas o funcionamento dele é parecido com a maioria dos encoders que você encontra no mercado. Ele não tem aquela chavinha de clique, né? Você clica aqui, ele não tem. Ele apenas gira. Quando você gira ele, você sente os cliquezinhos ao girar ele, tanto para a esquerda quanto para a direita. Bem padrão dos encoders comerciais. Muito bem, aqui também temos os capacitores de desacoplamento dos circuitos integrados. E aqui estão os botões de seleção dos motores. Esse botão aqui seleciona os motores de passo. Dando um clique, nós selecionamos o primeiro motor. Dando outro clique, selecionamos o segundo motor. Dando mais um clique, desligamos os motores. Esse botão bem aqui, selecionamos o servo. Damos um clique, ligamos o servo e desligamos os motores. Dando mais um clique, desligamos o servo. Muito bem, agora
Vou estar conectando aqui os cabos da alimentação da fonte de bancada. E agora eu vou estar conectando os motores. Os motores de passo que eu vou utilizar serão esses motores aqui, ó. São os motorzinhos de 5 volts. A referência dele é 28 BYJ-48 5 VDC. Esses motores da China mesmo. A marca dele é Rose aqui, ó. Encaixei esses negocinho de servomotor aqui só para vermos o eixo girar. Mas na prática ele não fixa não, ele só prende mesmo. São dois desse. E o servomotor que eu vou utilizar vai ser esse servo aqui, ó. Da Tower Pro, né? O SG90. Muito bem, o servo a gente conecta aqui. Aqui nós conectamos o motor, né? Motor 2, vem aqui. E aqui nós conectamos o motor 1. Agora eu vou estar posicionando melhor a câmera aqui para a gente ver melhor os motores funcionando. Muito bem, pessoal, posicionei melhor aqui a protoboard. Acredito aí que consegui enquadrar bem aqui os motores, os botões e o encoder. Deixa eu só melhorar melhor aqui esse fio. Pronto. Vai ficar assim mesmo. Agora eu vou estar liberando aqui a saída da fonte de bancada. Pronto. O LED aqui acendeu, indicando que temos tensão de alimentação. Se eu girar aqui o encoder, não acontece nada. Agora eu vou dar um clique bem aqui, onde está o servomotor. O servomotor foi para o meio, né? Nós configuramos no nosso software que ele inicia no meio. Está quase no meio. E agora eu vou girar aqui o encoder. Cada clique que eu dou, o servo movimenta um pouco, ó. Agora eu vou clicar novamente e eu desliguei o servomotor, ele já não funciona mais. Agora eu vou estar clicando aqui no botão dos motores de passo. Vou dar o primeiro clique, né? E devemos ver o primeiro motor funcionando. Esse aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, o eixo dele está se movendo. Esses motores de passo, pessoal, eles são bem lentos mesmo, entendendo? Eles são bem lentos. Observe bem aí, ó, que o eixo está girando. Se eu girar muito rápido, ele vai chegar um momento que ele não vai girar acompanhando a velocidade da minha mão, por causa da redução dos motores. Mas ele funciona. Agora eu vou retornar, retornando, ó. Retornando aqui para o meio. Muito bem. Agora eu vou dar mais um clique no botão dos motores de passo. E agora esse motor aqui deve ser selecionado. Vamos ver. Não foi, eu acredito que eu desliguei ele. Vamos ver aqui. Movimentou esse daqui. Esse aqui não está movimentando. Vamos ver o que aconteceu aqui. Muito bem, encontrei o erro, pessoal. Bem aqui está conectado errado, ó. É bem aqui, ó.
Agora sim nós devemos ver aqui o nosso motor funcionando. Vamos girar. Muito bem, o eixo está se movendo. Ó, o eixo do primeiro motor. Agora eu vou estar retornando. Retornando. Muito bem, dando mais um clique aqui no botão dos motores de passo, ele já não funciona mais. Necessário, pessoal, que desligamos o motor anterior toda vez que a gente for selecionar um dos motores. Por exemplo, eu estou com esse aqui funcionando, eu tenho que desligar esses dois aqui por causa do consumo, né? Diminuir. Se eu vier para cá, esse aqui tem que estar desligado para poder consumir só esse aqui. Se eu ligar o servo, os motores devem estar desligados para que o consumo também esteja baixo. Vou clicar no servo mais uma vez. Servo. Aqui vocês podem ver que o servo ele não está respondendo corretamente aos comandos, né, do meu encoder. Isso é devido àquela função que eu mostrei para vocês, de controle do servo. Ela não é 100% perfeita. Mas melhorando aquela função, você consegue aí controlar o servo de maneira mais controlada. Se eu clico aqui na função dos motores, o servo automaticamente desliga. E nós temos aqui o primeiro motor funcionando. Segundo motor também funcionando. Agora eu vou aproximar aqui mais um pouco o zoom da câmera e vou girar o encoder, né, nos motores. E vou acelerar o vídeo para vocês verem o eixo do motor girando, né? Mas é com o vídeo acelerado, porque esse motor aqui ele é lento, tá entendendo? Muito bem, pessoal, dei aqui um zoom. Agora eu vou estar selecionando esse primeiro motor bem aqui. Muito bem, agora eu vou começar a girar o eixo dele aqui, ele já está girando, e eu vou acelerar o vídeo para vocês verem o motor dando uma volta completa. Vou acelerar o vídeo. Muito bem, pessoal, como vocês puderam ver aí no vídeo acelerado, o motor aqui deu um giro completo para comprovar que ele funciona. Eu acelerei o vídeo porque senão a gente vai ficar um tempão aqui. Eu acho que passou uns 3 minutos aí girando aqui o eixo. Que realmente esse motor ele é bem lento por causa da caixa de redução dele. Agora eu vou retornar aqui, né, só para ver que ele retorna mesmo. Mais uma acelerada no vídeo. Muito bem, pessoal, fiz o motor aqui dar uma volta, né, ao contrário agora. Aqui eu pude notar que ele deu umas travadinhas aqui, ó. Demorou até mais tempo para ele retornar. Provavelmente algum erro no software que passou desapercebido. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu retornar aqui o zoom. Isso aqui na verdade era para ser uma cabeça de matrônica, mas não deu tempo de eu montar a parte mecânica, né? A parte física. Então fica aí apenas o circuito funcionando para vocês verem. Muito bem, deixa eu só pegar a câmera aqui, né, e mostrar melhor em detalhes mais uma vez. Aqui está. Esse projeto aqui, pessoal, foi um inscrito do canal que pediu um exemplo de como utilizar aí o encoder rotativo. Aí, como eu não queria dar uma aula só sobre encoder, resolvi fazer esse projeto bem aqui, ó. E infelizmente não deu tempo de eu montar a parte física, mas
Eu pretendo mandar confeccionar a placa de circuito de peças desse projeto. Assim que ela estiver pronta, eu trago aqui a parte física montada, né, a cabecinha animatrônica, para vocês verem. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. O like ele ajuda a divulgar o vídeo e isso ajuda o canal a crescer. Se você puder se inscrever no canal, também vai estar ajudando ainda mais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Alguma sugestão de vídeo aí, deixa nos comentários que eu posso estar vendo a possibilidade de trazer o projeto aqui no canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço a todos, falou e tchau.